My name's Johanna. I was in Colégio Cantareira in 2014, 2015. And that's when I did my Rotary exchange. And I'm 24 years old now. I was 18/19 when I was in Brazil, so it's been a while since I was there. But I moved back to the United States immediately after my semester abroad, as I was at home for a year and I worked, and then I moved to Germany 4 years ago, and I've been here since then. I've been learning German. I took intensive German courses. So I've become fluent in German, and 3 years ago I started studying here. The school that I'm studying at is actually in near Munich, which is in southern Germany, and I'm studying international business there. My program is in English, and we're about 60% German students, 40% international students in my program, and I'm currently in one of my final semesters of the program, so I'm almost done with it. It's a general business course, so we cover everything like logistics, marketing, human resources, what else? Everything. Finance is a big one. All those kind of classes, things that you need in order to become a well-rounded business person, basically. I think it's important to mention that business wasn't something that I really loved from the very beginning. For me, for a while, it was really difficult. I knew that business was something that was practical, that was useful, that I would be able to use in the future. And business people are always necessary in any country, in any situation. So that's basically why I chose it, because it was practical at the time. But slowly, it's just recently, I've really come to the conclusion that based on the type of person that I am and the things that I'm good at, that project management is the right direction for me. But it has taken me a really, really long time to get to that point. So I'm definitely not one of those people who woke up one day 5 years ago or 10 years ago and I knew that I wanted to be a project manager from the day I was born. It was a really long process for me to come to that conclusion that that was what I wanted to do. So my time in Brazil was actually really important for me to come to the conclusion that I wanted to study in Germany as well, because when I was in Brazil, I gained so much confidence that when I moved to Germany, it was actually kind of easy for me, because in Brazil, everything was so challenging that when I moved to Germany and I had to do all of these things, it'd be like, okay, I have to take the bus now. How am I going to do that? Well, if I figured it out in Brazil, I'm going to figure it out here. You know, I know that I can do this because I did it here. And because I've figured out how to order at a restaurant in Portuguese, I know that I can learn how to order at a restaurant by myself in German. So going to Brazil was so important for me because it gave me this confidence to say like, okay, like I can do this, I can accomplish this, and for me to really go after what I wanted to do. It was like, I don't think that I would have accomplished everything that I've accomplished if I hadn't had that experience. And then also, something that's really similar to that is like the social project. The social project that I did when I was in Colégio Cantareira was that we created different events that we did as fundraisers at the school in order to raise money for this fundraiser, charity, whatever you want to call it, for the students in the the kids in the orphanage to buy them Christmas presents. And for me, that was my first project. That was my first big project. So for me, that was really my first experience ever really organizing something big. It was that was the first big project I ever organized. And when I look back at everything that we had to do, the different organizing, who was doing what, doing the advertisement, creating posters for that, who was going to be in charge of the money, all those things, that for me, it just logically made sense then that project management was something I would later do, because I had that first experience. And for me, that was just like that was another, just a confidence booster, made me realize I could do this. Olha só como
tudo que a gente faz na vida interfere nas nossas escolhas lá na frente. Por isso que a gente tem que abraçar todas as propostas. Sim, Johanna, parabéns, eu estou muito feliz. Aquele ano foi um ano de gincanas, eu não sei se vocês lembram, para arrecadar. Nós tivemos café da manhã aqui, tivemos jogos, colamos os professores na parede. Foi muito bacana, muito, muito. E assim, eu fico muito feliz. A Johanna, ela fez contato com as empresas de brinquedos e eles doaram brinquedos novos para as crianças. Foi um projeto, foi um ano maravilhoso de projeto social. E eu fico muito feliz, porque esse retorno, esse feedback é muito importante, muito emocionada. Gente, olha só, ela lá na Alemanha, né? Falando de coisas que nós fizemos aqui. Tudo que a gente faz, gente, precisa ser com amor, com dedicação e com vontade, tá? Porque é o que a gente carrega aqui no coração. Não são coisas materiais, não são mais. Isso daí vocês vão levar para a vida o tempo todo, essa nossa convivência e tudo mais. Isso é o que é de mais maravilhoso. Muito feliz. Meu nome é Maria Fernanda, para quem não me conhece, tenho 21 anos, eu faço medicina na Santa Marcelina e, bom, enfim, vou contar como eu escolhi medicina. Desde criança, sempre gostei de medicina, mas assim, quando chegou mais ou menos, quando eu tinha uns 15 anos, primeiro médio e tal, eu comecei a ter um pouco de dúvida e eu tava com medo de assumir que eu queria medicina, porque eu sabia que era um curso difícil, eu não tinha coragem de assumir para mim mesma, aí eu ficava assim, ah, não, mas e se eu fizer psicologia? Mas e se eu fizer, tipo, eu ia para outras áreas da saúde, mas que nunca senti que me contemplavam exatamente, sabe? Aí, um dia no terceiro médio, quando a gente estava lendo sobre a grade curricular das faculdades, eu bati o olho na de medicina e eu falei assim, meu Deus, não tem para onde fugir, é o que eu quero fazer. Eu vi, me apaixonei pela grade curricular. E aí foi só no terceiro médio que eu decidi, tipo, meio, porque eu tinha feito intercâmbio. Então eu voltei pro Brasil no meio do terceiro. Então, assim, foi nos, sei lá, demorou até eu decidir, porque normalmente tem gente que quer medicina desde sempre, né? E aí eu falei, não, é isso que eu quero fazer, botei na minha cabeça que era isso que eu queria fazer, só que eu não tinha me preparado no ensino médio para isso. Aí eu sabia que eu ia ter que fazer cursinho, né? E aí eu consegui prestar as outras faculdades, prestei em Santa Marcelina e passei, graças a Deus, melhor sensação da vida. Passar na faculdade é muito gostoso. Mas assim, foram 2 anos de muito surto, 2 anos de muito estudo, e 2 anos que eu abdiquei de muita coisa por causa disso, assim. Eu nunca tinha estudado tanto na minha vida, assim, eu acho que assim, o cursinho é ótimo no caso de medicina, porque ele prepara a sua cabeça porque você vai enfrentar na faculdade. Mas assim, gente, é aquela coisa, não é uma coisa impossível. Acho que muitas pessoas tendem a colocar esse demônio na medicina, de que, nossa, você fala que você passou em medicina, a pessoa, nossa, você é muito inteligente. Não sou muito inteligente. Eu quis passar, eu me esforcei, passei, graças a Deus tive a oportunidade de fazer uma faculdade particular, de estudar onde eu estudo hoje, mas não acho que é algo impossível para quem quer passar, assim. E tem várias oportunidades também. Primeiro ano, eu estou no ciclo básico ainda, né? A faculdade de medicina é dividida em 3 ciclos, então, 2 primeiros anos, ciclo básico. Depois a gente tem o ciclo clínico e cirúrgico, que é o terceiro e quarto ano. E a partir do quinto e sexto, você está no internato. Então, quinto e sexto ano, você vive no hospital. Você não sai do hospital e você praticamente trabalha pagando mensalidade. Você trabalha para o hospital, fazendo tudo, tipo, os serviços. É onde você vai aprender, onde você vai passar seu dia no centro cirúrgico vendo cirurgia, onde você vai começar a instrumentar a cirurgia. Na clínica, você vai começar a dar uns diagnósticos, assim, né? Para fazer as coisas mais tranquilas de se fazer. Isso de curso, os 2 primeiros anos é bem chato. E eu passei por várias crises nesse período, só para avisar que quem quiser, qualquer curso é super normal. Eu passei por crise, eu quis desistir, eu achei que não era para mim, porque a gente não está acostumado a ter dificuldade, e quando a gente tem a primeira dificuldade, a gente quer desistir. E eu senti muito isso, assim, chorava, semana de prova, chorava horrores, porque é difícil, são 2 semanas, às vezes tem 2 provas por dia, 70 páginas de matéria para estudar, mas o que eu tô falando é que, assim, a gente falando parece super impossível, mas quando você tá dentro da faculdade, eu acho que qualquer curso é uma coisa que, assim, você tá acostumado, você vai... eu lembro que isso é uma coisa que me marcou muito. Quando eu tava no cursinho, eu tinha um amigo que passou na faculdade.
E ele me mandou a matéria dele da primeira prova de fisiologia que ele ia ter, né? E eu lembro que eu li aquilo, eu falei, tá, que eu vou saber, nunca vou saber fazer isso, é muito difícil, eu não entendo nada. E aí eu lembro que minha primeira prova de fisiologia eu tirei 9, assim. Então, é uma coisa, a linguagem da faculdade é muito diferente, o tratamento na faculdade é muito diferente, principalmente para vocês que estudaram no Cantareira, que os professores são carinhosos e estão sempre ali correndo atrás de você, e na faculdade acabou. Eles não estão nem aí, então, assim, você corre atrás, se você quiser, se você não quiser também, você não corre, fica de DP, e, enfim, assim, você tem que querer. E, principalmente, acho que na medicina, você tem que gostar muito de estudar. Não existe fazer medicina sem estudar. É difícil, é um curso bem difícil, é um curso que exige emocionalmente, fisicamente, pra caramba. Então, você tem que amar, não existe isso de fazer medicina para ganhar dinheiro, que eu quero ser rico, existem cursos que vão te dar dinheiro, tanto quanto se você for um bom profissional, que você não vai ter que se esforçar, não se esforçar, óbvio que tudo que você faz bem, você tem que se esforçar, mas você não tem que ter esse desgaste inteiro que a medicina proporciona, e eu não tô falando que é ruim, eu tô falando que exige muito, e que você precisa ter muita certeza de que você quer fazer esse curso, porque você tá lidando com vida, você vai estar com a vida ali na tua mão, e você... Assim, você tem que estudar. Então, o peso emocional que eu digo é porque, assim, você tem que estudar pensando que você vai usar aquilo para salvar uma pessoa um dia, entendeu? Que você vai lidar com família, você vai lidar com sentimento. E você já sabe que especialização você quer fazer? Não. Cada semana eu decido alguma coisa diferente. Tipo, até semana passada eu queria ser psiquiatra. Aí, a semana passada eu fui pro centro cirúrgico, porque minha faculdade presta em Santa Marcelina, hein, gente? Tá? Você pode ir pro hospital, assistir cirurgia e fazer qualquer coisa que você quiser. Aí eu fui assistir uma cirurgia que era uma gastrectomia total, que tirou o estômago todo da mulher e tal, a cirurgia totalmente aberta. E aí eu falei, nossa, eu quero ser cirurgião do aparelho digestivo. Aí, ontem, no caso, eu fui para o OBS. Aí eu atendi uma criança, eu falei, quero ser pediatra. Só que aí depois chegou uma criança chata. Aí eu falei, não quero ser mais pediatra. Então, assim, cada semana eu vou trocando de especialidade que eu quero seguir, então eu não sei. Então, minha pergunta é em relação ao cursinho, por exemplo, tipo, o que é diferente da escola, entendeu? Tipo, literalmente vocês veem tudo? Ou, tipo, a partir de, sei lá, do segundo ano? Como que funciona o método do cursinho? Assim, os cursinhos que eu fiz, eu acho que todo cursinho segue a mesma linha, assim. Gente, é o conteúdo do ensino médio inteiro em um ano. Então, são 3 anos em um. É cansativo demais, eu não vou mentir, assim. Eu acho que, assim, no cursinho, você vai estudar tudo que você viu na tua vida e o que você não viu e vai continuar não sabendo algumas coisas, porque é impossível você aprender tudo em um ano, assim. Então, assim, acho que o maior conselho que eu tenho é você entender que você é ser humano e que os próprios professores às vezes falam isso. Você é ser humano, você não precisa dar conta de tudo, você faz o seu melhor, assim. Porque tem todas as matérias, aí tem uma frente de atualidades também, que a gente não tem tempo para viver. E aí eles vão dar, tipo, todas as notícias, tem filosofia, é tudo te preparando para um ano, mas, assim, se não der para passar em um ano, dá para passar em 2, a gente tem mania de querer correr com a vida e achar que a gente tá perdendo tempo, não, sabe, a gente é muito novo e é muito conteúdo, é muito difícil, é emocionalmente bem desgastante fazer cursinho mesmo. Que bacana, estou muito feliz, né, principalmente pela Maria Fernanda, claro, mas pela Johanna ter dedicado esse tempo para a gente, por estar aqui conosco, por aceitar, né? Ela falou para mim, me respondeu que estava honrada de estar no Colégio Cantareira de novo aqui falando com vocês, e eu acho que, assim, o que ela deixa para a gente aqui, para esse grupo, é que a gente tem que acreditar, não importa se é medicina, se é arquitetura, não importa o curso que vocês escolham, se é psicologia, qualquer o curso, a gente tem que correr atrás daquilo que a gente quer. Todo mundo é capaz, basta se organizar, repensar, fazer exercícios de autoconhecimento, se conhecer para saber exatamente aquilo que vocês querem e ir à luta. Não importa se é nesse país, se é no outro país, se é na faculdade pública, se é na faculdade particular, importa que vocês precisam ser felizes, se descobrirem e ser felizes. E a Johanna foi uma menina muito corajosa, né? A Maria Fernanda também fez intercâmbio, foi lá, deu a cara a tapa, não teve medo dos enfrentamentos e estão aí, mostrando para a gente que dá certo sim,
tá? Eu acho que é isso que a gente pode levar desse encontro hoje.